No livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, relata uma situação muito conhecida. 12 discípulos dentro de um barco, seguindo o comando de Jesus Cristo, vai lá no barco agora e segue para o outro lado. Os discípulos acabaram de viver uma grande experiência com Jesus. Jesus tinha multiplicado pão e peixe, alimentado mais de 5.000 pessoas. Imagina como é que eles estavam vivendo essa situação. Coração quente da alegria, né? Eu imagino, na Bíblia não consta, mas eu entro no lúdico quando eu acredito nessa palavra. Eles seguindo para o barco, entrando no barco, seguindo no mar, comentando. Gente, vocês viram que tremendo. Quanto mais eu reparti o pão, mais ele crescia. Quanto mais eu reparti o peixe, mais ele crescia. E o comentário era grande, o coração quente, festivo, sabe? De ter o privilégio de ser 12 e vivendo essas coisas tremendas, acompanhando Jesus. E numa situação de obediência. Só que nessa situação de obediência acontece algo que a gente não espera. Levanta vento para gritar e água para agitar. Se a gente parar para pensar, a gente não passa por isso, né? Quantas das vezes a gente tem uma experiência forte com Deus? Deus mostra o poder em áreas específicas da nossa vida, na saúde, financeiro, e não sei o quê, da família, e liberta, e cura, e faz aquela alegria, aquele testemunho tremendo de vitória. E o Senhor dá comandos à nossa vida para prosseguir, para ir, para testemunhar, e a gente entra num plano de obediência. E nessa caminhada, que a gente está em sequência de viver algo tremendo, vem mais um desafio. Também tenebroso. Levanta vento e levanta água agitada. Aí vem o questionamento, peraí, mas eu não estava esperando isso, eu acabei de viver uma grande experiência. E vem a próxima, que experiência é essa? Muitas vezes a gente fica assim. Uma experiência boa, uma experiência ruim. E a gente fica assim, meu Deus, eu acabei de ver algo tremendo, agora aconteceu isso, será que eu tô certo? Você tá certo, você tá no local de obediência, fica tranquilo. Só que tanto uma situação boa como uma situação ruim, elas são necessárias. Deixa eu falar pra você, não é mérito, nunca foi. A gente nunca mereceu as coisas boas, muito menos as coisas ruins. Como assim, missionário? Tanto as coisas boas como as coisas ruins, ela tem algo em comum. Uma que é consequência e a outra que é propósito. As coisas boas como as coisas ruins muitas vezes têm a consequência de atitudes, de escolhas. Mas independente faz parte do propósito. E essas duas situações faz. E a gente muitas vezes no nosso lado humano, do mesmo jeito que surge uma alegria esfuziante com as coisas boas, vem um desespero de causa com as coisas ruins. E nós somos tendenciosos, muitas das vezes, a querer ensinar o nosso Deus a mudar a situação. Você vê aqui nas coisas boas, o apóstolo, ele, mas Jesus, como a gente vai alimentar? Tem muita gente, Jesus, vai lá comprar. Jesus está providenciando, muitas vezes a gente fica pontuando solução, aquieta. E na água também, imagina, eles começaram a clamar, a buscar, porque estavam medo. Porque era assustador, é desafiador. Quando vem o grito e o abalo no nosso ministério. Porque barcos, geralmente, biblicamente, ou até mesmo nas palavras das revelações, se refere a ministério, a caminhada. Isso, e é inevitável o clamor. E Jesus vai de encontro de uma forma maravilhosa, que é caminhando sobre as águas. Mas muitas das vezes, a gente, no nosso lado humano, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Uma experiência que eu estou tendo com Deus. A gente olha para a situação, não, mas esse barco não afunda só se Jesus calar o vento e apaziguar a tempestade. Muitas vezes essa é a minha opinião e o caminho que eu direciono, como se eu pudesse fazer isso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Jesus vem caminhando em cima da situação desafiadora e ele age como ele quer. E não como a gente espera. Deixa eu te falar, receba essa palavra. O mesmo Deus que poderia calar o vento e aplacar o mar, ele pode fazer o teu barco voar. Receba nessa tarde. Ele pode muito bem, na ordenança da sua palavra,
falar para o teu ministério, para o teu chamado, aonde o Senhor te deu uma situação de obediência e você se encaixou, você, Mateus 16, quer andar comigo? Renuncie e pega a cruz. Você renunciou, pegou a cruz e foi no barco. O mesmo Deus, ele pode muito bem dar ordem a essa situação para voar. A água vai ficar lá agitando sozinha, o vento vai ficar rateando sozinho e tu vivendo um voo na situação de milagre que Jesus vai escolher e vai fazer segundo o teu propósito. Não é mérito. É propósito e consequência de posicionamento de obediência. Recebe nessa tarde. Para de ensinar Deus. Para de dar direcionamento de Jesus. Não, filho, descansa. Senhor, tu sabe o que fazer. Tu sabe como agir. O mesmo Deus, ele vai fazer o teu barco voar, é só ele querer. Fica tranquilo, mas você não vai morrer nessa situação. A água não te traga, o vento caluniador, barulhento, não vai te enlouquecer. Não vai, essa deformação não vai acabar com o teu ministério. Essa fofoca não vai estragar os teus relacionamentos. Eita, lá, manabia sai. Essa situação para te tirar, para te abater dentro do teu ministério, dentro do teu chamado, não vai ter efeito. Porque Deus que dá ódio para voo, está dando um ódio a teu respeito nessa tarde. Amém? Recebe essa palavra, manda para quem precisa ouvir. Levanta a tua cabeça, fica de pé, faça mais uma oração, louve mais e voe.